Capital e poder. Quando você fala de capital, quase sempre te vem poder econômico, financeiro, a capacidade que se tem de investir, o capital. Mas o capital também é o potencial humano, aquilo que o ser humano tem para fazer mudanças, transformar as coisas à sua volta, para o bem ou para o mal. O poder, esse sim é a ação concreta de que a mudança ocorra com a riqueza que se pode gerar disso, ou às vezes o contrário, a riqueza também tem problemas e prejuízos. Capital e Poder é um podcast que quer discutir exatamente isso. Quem tem capital, quem tem poder? Quem tem a capacidade de transformar? Nesse programa, a ideia não é, nesse podcast, falar sobre os bem-sucedidos, aqueles que sempre deram certo, mas falar também das pessoas que construíram, como seres humanos, um potencial em capital e uma força em poder. Minha primeira conversa sobre esse tema é com Jefferson Nogaroli. Jefferson Nogaroli, que tem uma família de empresários, começou pequeno, ficou grande. Grande pessoa. Ao mesmo tempo, Jefferson Nogaroli é alguém que construiu uma identidade como líder, mas isso tudo é só sucesso? Quem é o ser humano por trás? Jefferson Nogaroli. Primeira coisa, Jefferson, você é filho único ou não? Não, eu sou o filho mais velho de 4 irmãos do primeiro casamento do meu pai e ele tem mais uma menina do segundo casamento. Então, eu sou o mais velho de 5. E ser mais velho conta nessas histórias de que você acaba assumindo diante da família o prestígio, aquele que deve ser o exemplo, o cara que tem tudo para dar certo, ou às vezes é o contrário, é peso demais? Eu acho que não, mas ao mesmo tempo ser o mais velho te obriga a traçar caminhos que ninguém trilhou ainda. Então, a estrada, às vezes você faz ao caminhar, né? Você não faz ela, não está pronta. Então, o mais velho não teve como olhar, como o caçula olha para os mais velhos e ele consegue saber, o que até comporta-se igual, tem os mesmos cacuetes e tal. Então o caçula é sempre muito mais inteligente, mais esperto, porque ele tem que andar rápido. Para ele acompanhar os irmãos mais velhos, ele tem que ser muito. Normalmente ele é muito mais malandro, mais ágil. Né? Então você já falou isso pro seu irmão? O Guto sabe, né? Depois veio o Chiquinho, né? O Chiquinho já é quase com 15 anos de diferença, mas o Guto, que são 4 anos, o bicho sempre foi muito ligeiro. Você veio de uma família simples e hoje alguns olham para você e dizem você não é simples. Quer dizer, eu estou falando do simples, do potencial como empresário, como pessoa. Você já pensava nisso antes? Ou você é daqueles que talvez fala, não, eu sempre tive isso em mente, ou você nunca esperou chegar onde chegou? Eu nunca pensei assim, sinceramente, eu sempre gostei de fazer coisas, de desenvolver projetos. O ganhar dinheiro é consequência. Você vai trabalhando e, de repente, você vai acumulando capital ao longo do tempo e vai melhorando a tua condição de vida. A repetição, o trabalho, o esforço é inexorável, né? Se você sempre, minha família foi disciplinada, a gente sempre teve uma empresa mais forte que as pessoas físicas. Então, eu conheço muita gente que sempre teve uma qualidade de vida muito melhor que a minha, né? Mas não investia tanto na empresa. Nós optamos por investir sempre na empresa e, né? Isso foi dando musculatura para o capital da empresa poder crescer. Né? Uma coisa que me incomoda, Jefferson, quando você fala de empresários, quase sempre, é que eles gostam muito de falar do que construíram como patrimônio. E você fez um curso de humanas, depois eu até queria falar disso, né? Surpreendentemente, você não fez administração, né? Onde estão as pessoas? Qual a proporção das pessoas no sucesso de uma outra pessoa? Qual a importância dos outros, dos seres humanos, no teu sucesso? Eu acho que a importância das pessoas que te inspiram e em quem você se espelha é relevantíssima. Né? Eu sempre fui muito seletivo nas amizades. Eu sempre busquei andar com aqueles que eu achava que podiam agregar valor. Os que não podiam agregar valor, pessoas que nada contra, mas que só pensavam em baile, festa e não sei o quê, eu já rapidamente... Não é que eu cortava, é que como o meu ciclo é onde eu andava, eu não andava. Essa turma era a turma que veio mais a passeio no mundo. Eu vim mais a trabalho, infelizmente. Até gostaria de aprender um pouco disso, mas o exemplo, acho que nós estamos falando de exemplos, né? Quem serve de exemplo, de referência para você,
O exemplo não é a melhor maneira da gente ensinar, é a única, porque quando você fala para o seu filho, não fume, né? Você está lá fumando. Minha mãe fazia isso, ela fumava, meu pai fumava, falava, não fuma que é ruim fumar, que parece uma nota de R$ 3, né? Eu não fumava porque eu não gostava de fumar, mas eu teria todos os motivos para fumar, né? Então, meu pai, por exemplo, foi uma grande inspiração, minha mãe também. E serviu para mim olhar tudo que ele tinha e tinha muitas virtudes e alguns defeitos também. Eu falar, isso não é bom. Eu não quero errar, isso aqui eu acho que tenho que calibrar. Então eu sempre fui muito analítico, né? Escolhendo as amizades e também percebendo aonde eu poderia seguir o exemplo e aonde eu deveria, de repente, não seguir aquele exemplo. Os modelos vêm só de cima ou também, às vezes, de pessoas que trabalham com você lado a lado ou mesmo que estão sob sua liderança. Muitas pessoas que trabalharam para você te inspiraram? Muitas não, eu diria que todas, porque ninguém é tão inteligente que não possa aprender nada e nem tão ruim que não possa ensinar algo. O meu pai me ensinou muitas coisas e uma das coisas que ele me ensinou com muita força, que eu levo para a vida toda, é que ele fala: dívida de gratidão paga, mas não quita. Se alguém te ajudou e você puder, ajude sempre que for possível. E a outra coisa que meu pai me ensinou é: trate melhor as pessoas que são mais humildes. Trate bem todo mundo, mas se você tiver e você tratar alguém que é muito mais importante, muito melhor do que alguém que é humilde, você não está sendo correto. E observe quem faz isso. Quem te trata bem e trata mal aquele que é simples. Trata bem na frente e trata mal depois. Tratar bem todo mundo. Sabe? A gentileza gera gentileza, a energia positiva gera energia positiva. E eu aprendi muito com as pessoas mais simples, mais humildes, os meus clientes lá no mercado, que eram pessoas que tinham pouco dinheiro, mas tinham muita vergonha na cara. Compravam a prazo, ia lá e pagava. Ou quando não podia pagar, ia antes, falava: seu Jefferson, eu não vou poder pagar porque eu perdi isso, aconteceu aquilo, me dá mais 2, 3 meses e pagava. Tá? E pessoas que não têm esse caráter, né? Porque isso não é todo mundo que tem. Essa índole é uma coisa que vem de berço. Trajetória. Você tem uma família que tinha um mercado, inclusive a marca São Francisco, que hoje já não é mais uma marca que existe, começou com a sua família. Tá? E você fez uma trajetória imensa. Até no começo, até no finalzinho do ano, nas lojas nossas da CSD lá no Mato Grosso do Sul. Mas agora vai unificar. Então vai virar, ficou amigão lá, né? Mas pode voltar a marca com um modelo de loja diferente. Daqui a uns dias talvez tenha alguma novidade aí. Tudo se transforma, de certa forma. Tudo se adapta. Tá, mas eu queria comentar assim, vocês começaram lá, sim, com essa marca, com o mercado sim, pequeno, sim, num bairro pequeno. E de repente, claro, hoje você tem uma das maiores redes de mercado no estado, é uma das no país. Trajetória imensa, envolveu muita coisa. Aí você falou de pessoas humildes. Você falou: as pessoas humildes tem que tratar com mais respeito, são mais inspiradoras. Quem faz uma trajetória como a sua encontra todo tipo de pessoa. O bolso mede a humildade de alguém? Quanto mais dinheiro no bolso, menos humildade. Você aprendeu mais com as pessoas que não tinham do que os que têm? Como é que é isso? O meu avô falava assim que a ocasião não faz o ladrão nasce feito. Eu diria que o arrogante também nasce feito. Sabe? É muito fácil ser humilde quando você não pode ser. Tá? Agora, quando você tem dinheiro, dá-lhe poder e de repente verás quem és. Né? In vino veritas, no vinho é verdade. Então, às vezes as pessoas têm aquela questão da humildade, mas a hora que tem o poder, ela se revela. Então, meu pai sempre me ensinou isso com muita força de não... de ter humildade. Jefferson, a humildade, Gilson, é a maior de todas as virtudes. Ela cabe em qualquer lugar. Jefferson Longaroli, você falou uma coisa fantástica, mas agora eu não posso deixar de te perguntar. Você falou assim: dê poder a uma pessoa e você vai conhecer ela. Sim. Ao longo da tua trajetória, você conheceu muita gente com poder. E calculo que muita gente que mostrou assumir cargos de poder mostrou também. Quem era. Você já se decepcionou mais com as pessoas ou se surpreendeu com elas? Olha, a decepção, Gilson, ela deriva da diferença daquilo que eu espero para aquilo que eu realmente preciso. Sim, entendi. Na medida em que você vai ficando um pouco mais maduro, a decepção diminui.
Você espera menos. Você espera menos, tá? As pessoas não são más, elas às vezes não estão preparadas para aqueles desafios. E o poder, as pessoas têm que estar lapidadas para assumir o poder, porque o poder ele é uma coisa perigosa. Se você não medir o poder, você pode sair ofendendo, você pode sair magoando. Eu sou um cara... Eu hoje tenho uma empresa que tem 10 mil funcionários. Essa empresa já tem o São Francisco, que é a que nós começamos, seria 41 anos agora. Em maio fará 41 anos que ela foi aberta. Então, você imagine que foi 10, foi 7, foi 6, foi 5, foi 4, mas ao longo de 30 anos, eu diria para você que boa parte das pessoas que moram em Maringá, aqui na região, tem alguém que é da parente ou é amigo que trabalhou com a gente. Então, é muito importante você ser firme, ser diligente no seu mando, mas você saber tratar as pessoas com humanidade. E tem coisas que eu não admito, né? Por exemplo, a honestidade para mim não é virtude, é uma obrigação. Então, se tiver algum problema de honestidade, eu simplesmente prefiro desligar a pessoa. Agora, se errar, você treina. Se errar demais, aí você tem que trocar, não tem o que fazer, né? Quando você administra, Gilson, tem 2 grandes pilares para tocar os negócios. É pessoas e processos. Se os erros são sempre iguais, normalmente você tem problemas de processo. O processo está sendo mal feito, está sendo mal conduzido, falta alguma infraestrutura, o software é ruim. Se o problema é pontual, é na loja tal, é no açougue tal, aí é de pessoas, né? Então é muito importante você ter essa relação com as pessoas franca, de trocar, de ensinar, né? Mas sem ser arrogante, mas também sem ser... Eu já quis ser muito bonzinho atrás. Lá atrás eu queria sempre ser aquele cara que todo mundo gostasse de mim. E eu descobri que isso não dá. O que te fez ser uma pessoa, vou usar o termo no bom sentido, casca grossa? A dor. A dor. Eu costumo usar uma metáfora, né? Porque, por exemplo, lá atrás eu contratei parentes. Não que parente é ruim ou é bom, mas você nunca deve contratar alguém que você não possa demitir. Tá? Ou que vai gerar problema. Ou alguém que vai na tua casa domingo e fala. Então você tem que tomar muito cuidado. Pode contratar parente, mas não porque ele é parente. Pela eficiência dele. Pela eficiência. Então, na nossa empresa tem um código que hoje só tem eu e o meu sócio das famílias, né? Ele é o CEO, eu sou o presidente do conselho. Tá? Agora, o que eu aprendi ao longo do tempo? Quando você carrega uma pessoa que não está à altura daquele desafio e essa pessoa não busca evoluir, a responsabilidade é sua. Você tem que deixar claro e orientar essa pessoa. Porque eu já fiz isso, carreguei, chega lá na frente, te falta perna, porque é difícil carregar alguém no teu ombro. E o dia que você cai, normalmente essa pessoa cai pisando no teu rosto e vai falar assim, você me derrubou. Tá? Você me derrubou. Ela não vai falar assim, nossa, você me carregou tanto tempo. Vai falar, hoje que eu precisava tanto de você, você me deixou cair e tal. Então, o que você precisa fazer? Faça o que é certo. Contrate quem entrega, né? Pague o justo, pague o que a lei manda, pague uma participação de resultado, faça o que é correto, dê o feedback, dê oportunidade, mas não muitas, porque não dá, eu vou dar 3, 4, 5, 6 chances. A vida não... Eu sempre falo o seguinte, errar não é humano, acertar é humano. Imagine se você vai com... Você tem filho, Gilson? Tenho, 3. 3. Então imagine que você tem um filho de... Vamos lá, quando ele era bebezinho, 2 aninhos. Certo. E você vai levar ele para fazer uma cirurgia de emergência e chega na porta da sala de cirurgia e o médico fala, fica tranquilo, e está escrito assim, errar é humano, na sala de cirurgia. Você me deixaria extremamente tenso e preocupado. Acertar é humano. Então a gente precisa treinar, orientar as pessoas, ter tolerância, mas ao mesmo tempo tem que ter métrica, tem que medir, né? Vou entrar agora numa questão já na parte final, porque conversar com você é uma delícia, né? Dá vontade de falar mais. Obrigado. Mas porque dá muita curiosidade de algumas coisas. Por exemplo, Maringá é uma cidade, inclusive esse é um termo que você usou muitas vezes, maringaísmo, né? Sim. Maringá é uma cidade que a gente sempre fala dela como uma cidade melhor para se viver, uma cidade de empreendimentos, uma das melhores cidades para empreender.
Só que, ao mesmo tempo, você é um homem que se fez em Maringá. Né? Você construiu o Maringá, você conhece Maringá, você vivenciou Maringá. Seus pais vieram para cá e fizeram, né, da cidade um pouco, eles são contribuintes disso. Maringá é tudo isso mesmo. Em alguns momentos, Maringá também, como qualquer ser humano, errou. E vou te fazer uma pergunta importante. Você é uma pessoa que está com um empreendimento, que alguns chamam que é o maior empreendimento imobiliário que marca a cidade. Vai ser um marco, né, a partir do momento em que ele entrar numa segunda fase. A questão fundamental é: você considera que Maringá é uma cidade que tem, como qualquer ser humano, erros? Com certeza. Quais seriam para você os erros? São vários erros, né? Veja bem, você tinha feito uma pergunta antes. É que Maringá é uma cidade tida que você se fez dessa cidade. Isso. Né? O Maringá é tudo isso que ela é, e ela mesmo tendo esse destaque nacional, e ao mesmo tempo, se Maringá tem um defeito, qual você acha que é o maior deles? Tudo na vida, a análise para saber se uma coisa é quente ou é fria, você vê pelo diferencial. Você só sabe se é quente se você já tiver sentido frio. E você sabe se é frio se você já tiver queimado a mão. Sabe? Então, quando a gente compara Maringá com outras cidades, via de regra, eu estudei um pouco de urbanismo no meu curso, e Maringá é uma excelente cidade. Por quê? Porque ela foi planejada, ela foi escolhida a dedo para fazer uma cidade, um master plan original de 200 mil habitantes. E foi escolhido, inclusive, a topografia, tem que ser num lugar alto, plano e tal. Isso já é uma gênese que diferenciou de Maringá. Outra parte que fez com que Maringá se diferenciasse foi que aqui foi feita uma reforma agrária privada. A companhia vendeu lotes pequenos. Ao fazê-lo, ela criou uma necessidade gregária. Ela agregou as pessoas em torno de cooperativas, em torno de associações comerciais. Você vê que a cidade nasceu assim, vai fazer agora 70 anos. 70 anos. Eu não sei se Maringá já era... Maringá acho que não era emancipada, ou foi emancipada no mesmo ano que nasceu sim, porque os 47 foi o lançamento oficial, mas não estava pronta a cidade, né? Não era município. Então, essa coisa está no nosso DNA, de ter esse associativismo, de ter esse planejamento, de ser uma cidade-jardim, né? Maringá, o Eurogard é um bairro-jardim, a cidade de Maringá é uma cidade-jardim, né? Então, eu acho que isso favorece. Agora, tem coisas que a gente tem que falar, por exemplo, Sarandi não deixa de ser Maringá. Não existe um muro, não existe uma atmosfera que passou ali aquele marco da Colombo. Sarandi não é Maringá. Sarandi é Maringá. É Maringá metropolitano. As pessoas de lá trabalham aqui. Elas moram aqui. Então, nós precisamos trabalhar para que essa qualidade, mesmo Sarandi, não é um lugar que cada dia vem melhorando, mas eu digo assim, quando você olha Maringá, você tem um padrão, um tamanho de lotes e tal, que são mais caros. Aí Sarandi é menor, Paissandu é menor e tal. Então, Maringá tem coisas para melhorar, sim. Eu acho que Maringá é uma cidade rica, eu acho que tem um serviço público organizado, tem uma escola pública boa, até onde eu sei, um atendimento de saúde razoável dentro daquilo que é o padrão no Brasil. Então, por esses aspectos, sim, é uma cidade boa, mas ela pode ser melhor. Ela será tanto melhor quando a gente puder pagar mais para as pessoas puderem ganhar mais, ter mais renda para as pessoas. Eu acho que ela é o grande desafio, porque as pessoas possam ter um pouquinho mais de renda, né? Trabalhar a questão do serviço, da educação. Você acha que Maringá deveria se estender um pouco mais de qualidade para a região metropolitana que ela tem aqui? O que é bom para Sarandi é ótimo para Maringá. Então, o que eu digo é assim, Maringá não é uma cidade de 450 mil habitantes, é uma cidade de quase 700. E aí, se você pegar o IDH médio, ele cai. Nós temos aqui 0,80, agora deve passar de 0,81, é um IDH que eles consideram muito alto. Tem Curitiba e Maringá, no Paraná. E Sarandi vai estar um pouco abaixo, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, melhorar a renda de todo mundo, porque ao fazermos isso, a gente tem mais qualidade de vida, mas tem mais segurança. Tá? Porque senão você vai ter uma sociedade que... Vamos pegar aí a grande São Paulo ou o Rio de Janeiro. Você tem duas classes sociais, uma que não come e outra que não dorme. E se você não tiver segurança, você não tem nada. Tá? Porque a segurança dos elementos vitais da vida é a mais primária de todas, porque oxigênio, água e comida você não pode ficar sem, senão você morre. Certo. A segurança, se você não tiver a sensação de segurança, a sua vida vira um inferno.
Então, nós temos que lutar. Nós estamos vendo o aumento da violência aqui na nossa região, em Maringá. Apesar de sermos índices ainda razoáveis, mas a gente tem que buscar entender esses processos e melhorar para que isso não perca a qualidade que a gente tem, porque a gente percebe que esse tecido vai degradando. 2 perguntas que vão encerrar nossa conversa. Uma delas essa é bem rápido, pena que eu não vou ter tempo de explorar ela com você, senão será uma delícia falar isso. Você é um empresário que virou, de certa forma, um homem bem-sucedido, um bom modelo de um empresário que muitas pessoas vão olhar, se inspirar. Espero que mais no ser humano do que no que a gente projeta às vezes. E tem uma coisa no Brasil que é quase sempre aquele que define o bem e o mal, o futuro e, às vezes, o futuro promissor, uma desgraça na vida da pessoa chamada poder público, governo. Participação do governo no sucesso do empresário no Brasil é uma coisa alucinante. E aí tem um elemento chamado o homem público, o político. Você nunca foi candidato a nenhum cargo público. Objetivamente teve sucesso. Os homens públicos te ajudaram ou te atrapalharam? Olha, eu não posso reclamar dos homens públicos, não. Eu tive uma relação muito aberta, porque eu estive muito próximo do setor público. Eu fui convidado para ser candidato a prefeito várias vezes, para ser secretário de Estado por vários governadores. Eu nunca aceitei. Eu costumo dizer que eu estou esperando mudar o nome de partido para Unido. Quando mudar o nome de partido para Unido, eu vou, tá? Então, o que eu acho? É muito importante, eu tiro o chapéu para aqueles que têm a coragem de trabalhar no setor público. Não é fácil, Justo. Tem uma coisa que eu posso te dizer. As pessoas podem falar muita coisa dos políticos, mas eles não são preguiçosos, eles trabalham muito. Eu acompanho de perto. Não, eu sou um cara que trabalha muito e eu vejo a maioria dos caras trabalham. Tem pessoas boas e tem pessoas que não são tão boas, assim como tem empresários bons e que não são tão bons. Mas eu diria que eu tive a sorte de lidar com a maioria dos homens públicos, pessoas que foram bem coerentes. Também nunca precisei entrar numa sala de porta fechada para falar com ninguém, porque eu nunca fui pedir nada que não fosse republicano, nem para mim. Ajudei a criar o CODEM, a fortalecer assim. A gente criou o CODEM justamente para criar essa instância, porque é muito fácil criticar o homem público, mas é muito difícil ser um homem público. Eu tiro o chapéu para quem tem coragem. E gostando ou não da política, gostando ou não dos políticos, não tem outro regime melhor que a democracia. Então nós precisamos valorizar os homens públicos e eu sempre falo, olha, ganhou o prefeito A ou B, não me interessa quem ele é, interessa que ele é o prefeito da minha cidade e eu preciso ajudar ele a ser o melhor prefeito. É isso que nós temos que fazer, ajudar o deputado a ser um bom deputado, né? Eu diria que a minha experiência é muito mais positiva do que negativa. Agora, é difícil, às vezes o poder público tem as suas demoras, tem as suas dificuldades, né? Mas eu diria que a maioria, pelo menos aqui, as pessoas que eu lidei até hoje, eu não tive nenhum grande problema, não. Um homem como Jefferson Nogaroli, lê o quê? Eu gosto muito de ler, né? O primeiro livro que eu li foi, talvez por isso fiz geografia, foi Marco Polo, As Aventuras de Marco Polo. Bom. Né? Depois, com 8, 9 anos, o meu pai deixou eu escolher, eu ganhei uma enciclopédia. Eu escolhi uma enciclopédia de presente, eu li ela inteira, tudo que era geografia, era história. Eu gosto de ler história. Eu gosto muito de ler história, gosto de ler um pouco de economia, né? Gosto muito do Domênico De Masi, tá? Mas a minha paixão é ler história, porque a história é impressionante como as coisas vão se repetindo. Jefferson Nogaroli deixará a última pergunta, queria que você falasse sobre isso. Qual o seu legado? Você quer ficar se lembrado pelos seus filhos, por aqueles que conviveram com você, que um dia pensar quem foi Jefferson Nogaroli? O que você gostaria que elas lembrassem, pensassem? Que legado você gostaria de deixar? Eu me lembro, agora você falando essa pergunta, eu me lembro quando perguntaram para o ex-presidente, o ex-vice-presidente José Alencar, se ele tinha medo da morte com aquela situação do câncer. Uhum. E ele falou assim, não, meu filho, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da desonra. Eu gostaria que os meus filhos lembrassem que eu fui um homem honrado, que eu trabalhei, que eu usei a minha capacidade no máximo, eu não fiz mais porque eu não fui capaz, mas eu não tenho preguiça de trabalhar, eu não tenho preguiça de desenvolver projetos. Eu gosto muito de desenvolver projetos. Então eu ajudei a construir o Cicobi, a trazer a Sancor, montar a Coopercard, fazer
a CSD, que é o Cidade Canção, virar uma das 20 maiores empresas de supermercado do Brasil, o Eurogarden, que é um bairro referência. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, Wilson. Eu brinco com o meu pessoal o seguinte: se for para fazer mal feito, deixa a concorrência fazer, não vamos fazer. Né? Eu gosto de fazer as coisas bem feitas e eu falo que, mais do que construir empresas, as pessoas têm que ajudar a edificar pessoas. Você tem que ajudar a construir pessoas melhores, seus filhos melhores, seus colaboradores melhores, para que o mundo seja melhor. Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que gostava de gente. Obrigado, Jefferson. Obrigado a você, Gilson. Desejo muito sucesso. Admiro muito o seu trabalho aí. Tenho certeza que será um grande êxito essa nova empreitada. Acho que comecei bem, comecei falando com o Jefferson Nogaroli, empresário, uma história imensa de liderança, participação em uma série de entidades, mas aqui a gente conheceu um pouco mais o ser humano. Quem é ele? Quais as decisões que tomam? Qual é a importância de perceber que por trás de acertos, como o próprio Jefferson falou, tem erros, mas sempre lutando para acertar mais do que errar. Até o próximo Capital e Poder.